Queridos cursistas, sejam bem-vindos a mais um encontro da disciplina de Tecnologia da Informação. Na aula de hoje falaremos sobre a aplicação de inteligência nos negócios, CRM e cadeia de suprimentos, mineração de dados, Data House, Data Marts e OLAP. Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre o valor das informações para as organizações. Com o avanço das tecnologias da informação e comunicação, as organizações passaram a investir cada vez mais em sistemas informatizados para auxiliá-las na gestão dessas informações, de modo que possam geri-las com mais eficiência. Os dados armazenados serão manipulados e compartilhados de forma mais correta e segura. Em um mundo globalizado, as organizações elas tornam-se cada vez mais competitivas e necessitam ter zelo especial por suas informações para sobreviver e crescer nesse mundo competitivo. Isso as leva à inteligência dos negócios, pois sabem sobressair e reagir diante das mudanças, que são constantes. E essas mudanças fazem com que essas organizações elas adiantem-se para estarem sempre seguindo o seu rumo de negócios. Para isso, ela vai usar todos os recursos de tecnologia de informação e comunicação disponíveis. Então, observem que nós temos aqui os sistemas transacionais. Esses sistemas transacionais são a parte inferior da organização. São os sistemas mais comuns em que todo mundo trabalha com esses sistemas de informação. Esses sistemas de informação aqui são aqueles geralmente utilizados pelo caixa do banco, pela caixa da loja, pelas pessoas, pelas atendentes, a pessoa que está diretamente ligada ao usuário. Esses sistemas transacionais, eles têm informações estruturadas porque a pessoa não consegue tomar decisões diferenciadas daquela que o sistema permite. Então, nesse caso, a pessoa somente vai fazer cadastro de pessoas porque o sistema permite que isso aconteça. Somente vai emitir uma nota fiscal porque o sistema permite que isso aconteça. Somente vai fazer operações que estejam previamente definidas pelo sistema. Esses são os sistemas transacionais. Por isso, as informações são estruturadas. O nosso segundo nível, que é um sistema superior, e como eu falei com vocês, os sistemas transacionais, eles promovem o registro das informações, dos dados, para que os sistemas superiores trabalhem. Então, o nosso segundo nível são os sistemas gerenciais. Esses sistemas gerenciais são aqueles de nível intermediário que são trabalhados pelos gerentes. Então, os gerentes aqui, eles vão conseguir gerar relatórios um pouco melhores do que os que foram transacionais. O porquê disso? Porque as informações são semi-estruturadas. Semi-estruturadas porque usa-se uma estrutura básica previamente definida pelo sistema, mas esse usuário tem autonomia de gerar relatórios um pouco diferentes. Nos sistemas estratégicos ou sistemas de informações estratégicas, que percebam que é o topo dessa pirâmide, onde apenas o alto escalão trabalha com essas informações, são informações totalmente estratégicas. Então, poucas pessoas lidam com ela e essas informações, elas não são estruturadas. Nós estamos aqui nesse momento tratando de uma informação que pode ser mudada pelo usuário a qualquer instante. Então, eu vou dar para vocês um exemplo. Imaginem que eu chego em um aeroporto para que eu compre uma passagem aérea. Quando eu compro a passagem aérea, eu me dirijo ao caixa, ao balcão de embarque, na verdade não ao balcão de embarque, para mim, no guichê, na bilheteria, e vou comprar o meu bilhete. Nesse caso, eu estou trabalhando com um sistema transacional. A atendente me recebe, verifica o meu cadastro, cadastra os meus dados, confere se tem um voo disponível, me vende um bilhete, eu pago para ela, recebo o bilhete, ela me encaminha para o embarque. Então, eu tenho um sistema transacional, o nível mais baixo. Mas imagina que essa mesma companhia aérea
em um determinado período, ela decidiu a criar uma promoção de uma viagem aérea. E ela só vai fazer essa promoção porque ela consegue visualizar a quantidade de pessoas que viajaram em um determinado período usando aquela mesma faixa ali. Então, imaginem que eu tenho todos os sistemas transacionais, todas as pessoas que viajarem em um determinado tempo, são visualizadas pelo sistema gerencial, então o gerente, aquele administrador das passagens aéreas, consegue criar uma promoção específica vinculado a essa informação. Então, ele vai lá e reduz ali 30% da passagem. Esse nível é o gerencial. Agora, nós embarcamos no avião e durante o percurso nós temos todo o serviço de tráfego aéreo, que vai definir a rota do avião, a velocidade, quais as rotas que ele vai tomar, qual a atitude. Tudo isso é definido pelo controlador de voo que está utilizando diversos sistemas em nível estratégico. Se em um determinado momento acontecer qualquer situação com aquele avião, essa pessoa que é o controlador de voo, ele está usando o sistema como apoio, mas ele pode mudar aquela ferramenta com base na compreensão e no entendimento dele. Então, nós temos uma informação não estruturada, certo? Então, observaram como funciona? Eu quero, então, que vocês pensem nas atividades que vocês trabalham diariamente, que vocês utilizam em casa, na rotina de vocês, e pensem onde é que a gente aplica esses sistemas de informação e qual nível nós estamos, certo? Eu quero, então, que vocês consigam pensar esses serviços, tá? No dia a dia de vocês e deem continuidade. Escrevam isso aí, pensem e compreendam em qual classificação esses sistemas que vocês trabalham estão. Agora, vamos falar de inteligência de negócios. Em inglês, Business Intelligence, ou BI. Esse conceito, ele refere-se ao processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem suporte à gestão de negócios. A inteligência de negócios, ela é normalmente aplicada nos níveis gerencial e estratégico das organizações, ou seja, nos níveis superiores. O papel principal da inteligência de negócios é fornecer aos gestores informações que melhorem o desempenho da empresa, minimizando custos e maximizando os lucros. Então, a BI, ela tem o objetivo de diminuir custos, aumentar os lucros. A inteligência de negócios, ela é utilizada pelo alto escalão das empresas, ou seja, por pessoas com posições estratégicas na organização e que estão diretamente relacionadas, ligadas com o negócio. Essas pessoas, elas têm o poder de decisão para adaptar e alterar o rumo de uma organização ou de uma situação. São as pessoas que têm acesso às informações não estruturadas. É o caso do exemplo que nós vimos um pouco antes, quando nós falamos dos controladores de voo. Eles têm o poder de tomar a decisão, independente daquela situação, eles podem mudar o curso de uma situação. A mesma coisa com um gestor com o dono, um gestor do alto escalão de uma determinada empresa. Então, a BI, ela trabalha com regras e técnicas para a gestão de grande volume de dados, transformando-os em depósitos de informações estruturados, organizados. Ou seja, aquela montanha de dados que nós temos armazenados de uma forma padrão, bem simples, de uma forma rotineira, elas vão se tornar um conjunto de informações totalmente relevantes à tomada de decisões. É como se nós tivéssemos que organizar produtos em um estoque. Nós temos a opção de guardar todas as mercadorias juntas, ou jogadas, ou armazenadas em uma caixa, caixas pequenas, ou então em uma grande caixa. Ou ainda, nós podemos organizá-las por tipo de produto.
Esse é um exemplo de organização padrão. Então, nós podemos definir, além de pegar os produtos e colocar organizados ali, nós podemos ainda, vamos supor que esses produtos sejam os dados, então nós não sabemos exatamente onde nós colocamos os dados, esses produtos, né? Então, temos um conjunto, são o mesmo produto, mas nós não sabemos onde está. Então, para otimizar esse estoque, nós vamos reorganizar por tipo de produto, tamanho, data de aquisição, data de vencimento e tantas outras características que podem favorecer a nossa organização e serem relevantes na hora de gerenciar e comercializar essas mercadorias. Se essas mercadorias estão bem organizadas, imagine que eu não vou usar mais essa ideia de guardar tudo em uma caixa, então eu decido organizá-las de uma forma eficiente. Então, vai fazer com que seja mais fácil de administrar o que nós temos. É o que é necessário para comprar, eu vou saber exatamente o que eu tenho, o que eu não posso mais comprar, o que vende mais, o que vende menos, o que gera mais lucro ou menos lucro. Resumindo, uma boa gestão depende de uma ótima organização e a inteligência dos negócios auxilia nessa organização. Então, quando eu aplico as regras de inteligência de negócios, de um certo modo, eu estou usando ferramentas computacionais para eu organizar essas minhas informações, esses meus dados e processos para que eu utilize de forma eficiente, trazendo valor à organização. Então, primeiro, nós vamos falar sobre o Data Warehouse. O Data Warehouse é um processo de integração de dados corporativos. Então, nós vamos pegar todos os dados da organização em um único banco de dados, no qual os usuários finais, eles podem realizar análise de um modo muito mais fácil e eficiente. Então, qualquer usuário que trabalhe com o Data Warehouse, ele vai ter facilidade de uso, não precisando saber muito além do que o sistema prevê. Então, o Data Warehouse é um ambiente de suporte à decisão que obtém dados de diversas fontes. Ele vai os organizar de modo consolidado e vai entregar essas informações aos tomadores de decisão, para que eles escolham as informações que realmente são úteis para a organização. Observe esta imagem. Este é um diagrama básico de representação de um Data Warehouse. Então, quando nós temos aqui o Data Warehouse, nós temos uma base de dados gigante, que é onde vai armazenar todos os dados. Essa representação centralizada é como se eu pegasse todas as informações e guardasse dentro desse Data Warehouse. Como é que se dá o armazenamento dessas informações? Nós temos aqui os sistemas ERP, que nós já vimos antes também. Então, eu posso ter os dados armazenados nos sistemas ERP, um sistema local que trabalha, por exemplo, a contabilidade da minha organização. Imagine que ele não esteja vinculado ao meu sistema ERP. Eu tenho outro sistema local, imagina que eu tenho um sistema que eu não utilizo mais, um sistema que ele está desatualizado, a minha empresa não trabalha mais com ele, mas nós não podemos descartar essas informações porque elas são relevantes para a organização. Nós temos os sistemas CRM, que nós trataremos mais adiante, que são os sistemas de relacionamento com o cliente, e nós temos ainda algumas informações que nós podemos tirar da internet. Então, todos esses dados, eles são capturados e são jogados aqui nessa ETL. E a ETL nada mais é do que um filtro que vai filtrar as informações dos múltiplos sistemas, fazendo com que esses sistemas, com que essas informações, elas não sejam repetidas. Então, se eu tenho, por exemplo, o nome Maria da Silva, foi cadastrada nesse sistema, nesse e nesse. Para que eu não tenha o registro da mesma pessoa, do mesmo indivíduo, diversas vezes dentro do meu Data Warehouse, a gente faz com que ele passe por um filtro, fazendo com que uma única informação vá para o Data Warehouse. Então, ele faz com que todas essas informações sejam vinculadas, verifique o que realmente
pertence a essa pessoa, para que não tenha duplicidade de informações e que vá somente as informações que são pertinentes e relevantes aqui para o Data Warehouse. Por isso nós temos essas múltiplas setinhas que chegam aqui na ETL, que é o nosso filtro, e depois é direcionado para essa base de dados maior, que é o nosso Data Warehouse em si. Bom, seguindo esse mesmo conceito, nós já vamos, junto com o Data Warehouse, eu já vou explicar para vocês o conceito de Data Marts. Observe que eu tenho aqui vários bancos de dados menores, esses bancos de dados são os Data Marts. Então, aqui eu tenho Data Mart cliente, fornecedor, produto, funcionário, despesa. O que quer dizer tudo isso? O Data Warehouse, ele trabalha de uma forma organizada, mas não tão organizada quanto o Data Mart. Imagine que eu vou organizar a minha loja e aí eu tenho um único lugar para eu armazenar os meus produtos. Então eu pego todos esses dados, jogo eles dentro de uma caixa, dentro de um repositório só, mesmo que eu divida. Do lado de cá eu vou colocar a parte de vestuário, do outro lado eu vou colocar calçados, do outro eu coloco acessórios, mas está misturado. Não tem uma organização adequada. E quando eu for procurar, eu vou ter que procurar naquela caixa inteira, onde eu tenho vestuário, calçado, acessório, até que eu encontre o que eu quero. Então, qual é a finalidade do Data Mart? O Data Mart são instruções que são trabalhadas aqui dentro do meu Data Warehouse. Essas informações, elas são associadas a esse processo, elas são desmembradas e aí eu tenho bancos de dados menores, onde nós temos o tratamento dessas informações que são vinculadas a bancos de dados menores. Então, eu vou ter um banco de dados pequeno, que trabalha clientes, eu vou ter um banco de dados pequeno, só fornecedores, só produtos, só funcionários, só despesas. Então, esses Data Marts é como se eu pegasse as informações do Data Warehouse e direcionasse por um único assunto. Alguns autores dizem que o Data Mart não necessariamente é um resultado do Data Warehouse, mas eu posso ter Data Marts que façam a composição de um Data Warehouse, ou seja, em vez de ser uma consequência, eles podem ser as informações que geram o repositório de dados dentro do meu armazém de dados, tenha sido os Data Marts. Então, não obrigatoriamente, eles serão apenas o resultado de um Data Warehouse. Então, Data Mart são aqueles bancos de dados menores orientados por assunto. Essa é a ideia de Data Warehouse e Data Mart. O objetivo do Data Warehouse é manter uma base de dados bem definida, que favoreça a extração de relatórios, análise de grandes volumes de dados e a obtenção de informações estratégicas que facilitem a tomada de decisão. Uma característica dos Data Warehouse também é que eles não são voláteis, ou seja, eles não são modificáveis. Tudo que é guardado dentro de um Data Warehouse vai ficar armazenado ali e não pode mais ser alterado, não pode ser removido, não pode ser excluído. Então, esses dados, eles estão ali de forma permanente, é o que nós chamamos de dados históricos, ou seja, eles estão armazenados de modo permanente. O OLAP é o processo analítico em tempo real. É uma outra ferramenta e é a ferramenta mais comum para a exploração de um Data Warehouse. O OLAP, ele tem a capacidade para manipular e analisar um grande volume de dados, assim como as outras ferramentas que nós trataremos, só que tem que a intenção dele é garantir múltiplas perspectivas. Ele também é conhecido como cubo de decisão. O OLAP ele é definido como modelo conceitual, ou seja, é apenas um conceito. O sistema, ele garante com que aquela ferramenta ela seja executada, mas é um conceito. Então, ele vai organizar as informações em cubos, e esses cubos armazenam valores ou medidas.
As dimensões referem-se a qualquer visão do negócio que faça sentido a uma análise, como, por exemplo, o custo, o tipo de produto, o departamento, um período, um tempo. Então, ele representa um modelo de dados multidimensional, com múltiplas dimensões. Cada dado de análise, cada ponto de análise é uma dimensão diferente. Então, desse modo de trabalhar esses dados multidimensionais, ele vai facilitar a geração de relatórios, as análises comparativas e o agrupamento de maior interesse por parte do usuário final, sem que ele tenha o conhecimento muito aprofundado dos sistemas de informação. Como eu disse, não precisa saber muito da ferramenta, precisa saber o que se quer com ela. Essa é a principal vantagem dessas ferramentas. Bom, esse é um esboço aqui dessa ferramenta OLAP. Como eu falei com vocês, ele é um modelo conceitual. Então, eu tenho um conceito de um cubo de decisão básico aqui. Então, quando eu trato dessas variáveis que vocês estão vendo aqui, observem que eu tenho produto, valor, meses, dias, aqui tem escrito região, estado. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu tenho dimensões diversas. Dimensão de produto, dimensão de meses, dimensão de região. Só que tem que dentro do produto eu tenho várias outras características. O produto, por exemplo, pode me dar valor, pode me dar descrição, pode me dar tamanho, pode me dar data de validade, pode me dar fabricante. Então, existem características do produto que podem ser classificadas dentro dessas fases desses cubos. Observa que são quadrados e esses quadrados referem-se a informações específicas. Outro ponto importante. Quando temos meses, os meses eles são compostos de um ano, por exemplo, eu poderia colocar tempo, um ano tem 12 meses, um mês tem 28, 29, 30 ou 31 dias. Então, cada mês vai ter um conjunto de variáveis que vai fazer com que esse meu modelo conceitual, ele tenha essa ideia de cubo. O outro ponto que eu coloquei é a questão da região e dos estados. O nosso país está dividido em regiões, cada região tem um conjunto de estados e isso é extremamente importante e relevante para esse meu cubo de decisão. Vocês imaginem, quando vocês forem pensar nesse cubo, aquele cubo mesmo que criança brinca, para que a gente consiga fazer com que as faces estejam todas da mesma cor, nós precisamos compreender qual é a estratégia do negócio e colocar essas ferramentas, ou seja, essas variáveis, essas informações que nos são relevantes, dentro de uma mesma face, com a mesma característica, para que nós consigamos ter ali um resultado eficiente. Então, cada dimensão desse modelo OLAP, desse cubo de decisão, ele pode ser organizado em uma hierarquia específica com cada lado. Então, nós temos para cada dimensão detalhes específicos. Então, esses detalhes, eles têm que ser tratados pela gestão, pelo usuário final que vai visualizar esses dados aqui. Ele não vai visualizar da forma que nós estamos expondo. O sistema vai fazer com que ele trabalhe essa informação de um modo muito mais eficiente, muito mais eficaz. E isso sim é relevante para a organização. Isso sim faz diferença trabalharmos essas faces do nosso cubo. Bem, nós temos as outras ferramentas, como eu disse no início da aula, né? Então, vamos deixar o cubo de decisão para lá e vamos para um novo assunto agora, que são as ferramentas de mineração de dados. Então, é uma outra ferramenta importante para a inteligência de negócios. Mineração de dados refere-se ao processo de explorar grande quantidade de dados. Como eu disse, todas as outras têm essa característica, explorar um conjunto, um volume grande de dados, porque o armazém de dados, o Data House, tem a característica de armazenar esse grande volume. Então, ele faz com que sejam procurados padrões consistentes, relevantes a uma determinada busca. Essa ferramenta propõe regras de associações ou regras sequenciais de dados.
e ele visa detectar relacionamentos sistemáticos entre eles, a fim de detectar novos subconjuntos relevantes à pesquisa que nós estamos querendo. Então, a principal finalidade da mineração de dados é descobrir padrões e relacionamentos ocultos nos bancos de dados, principalmente naqueles com volume grande de informações que necessitam de critérios mais apurados para serem reconhecidos. E essa questão de estar mais apurado, mais difícil de encontrar, vem de uma expressão que nós podemos fazer uma analogia dos garimpos. Os garimpos de pedras preciosas, a gente coloca as pedras dentro de uma peneira e é preciso peneirar, procurar, fazer com muito zelo uma busca para que nós consigamos encontrar aquela pedra com valor agregado. No nosso caso, precisamos garimpar toda aquela informação, todo aquele conjunto de dados para nós conseguirmos o valor agregado a um valor útil para a organização. Então, esse valor que encontramos vai ser vinculado aos processos de tomada de decisão. Então, a mineração de dados é que vai fazer com que esses dados encontrados, eles possam ser associados para a geração de informações valiosas, relevantes para a tomada de decisão. E, além disso, né, dessa mineração de dados, eu quero que vocês compreendam que todos esses conceitos que vimos até agora, eles trabalham juntos. E um novo conceito que nós temos aqui, extremamente importante, e que precisamos falar também ainda nessa aula, é o conceito de CRM. O CRM trata da gestão do relacionamento com o cliente. Esse conceito, ele não se refere somente a uma aplicação de um software para obter e compartilhar informações sobre clientes de uma empresa. Nada disso. O objetivo mesmo é criar um processo de gestão baseado em ferramentas de tecnologia da informação e comunicação com a finalidade de fidelizar o cliente, com a finalidade de atender de forma mais efetiva, conhecer as preferências desses clientes e oferecer a eles maior segurança no negócio. Deste modo, o CRM utiliza o conceito de centralização e unificação das informações com o objetivo de priorizar o cliente. O meu cliente é prioridade. Quem nunca ouviu dizer uma frase, o cliente tem sempre razão? Essa é uma frase básica geralmente utilizada para o CRM, apesar de nem sempre ser isso que acontece. Mas o CRM tem a característica de priorizar esse cliente com a finalidade do cliente permanecer cliente, do cliente permanecer vinculado a essa organização. Um bom exemplo de CRM são aqueles praticados pelos call centers. Aquelas empresas que têm o papel principal de entrar em contato com o cliente, geralmente por telefone, para oferecer produtos, serviços, promoções. Isso os call centers fazem porque eles pegam um grupo de usuários e definem ali estatisticamente qual é o possível interesse. Esses call centers ainda usam essas características ou esses dados armazenados para definir propostas para esses clientes, para atender a dívidas, negociar dívidas, de forma a beneficiar não somente a empresa, mas também esse consumidor. Então, essa empresa vai fazer com que esse cliente ele esteja fiel e vinculado à empresa. Ou seja, se eu estou satisfeito com a minha empresa, eu não vou abandoná-la. Isso garante o lucro da organização. Então, quem costuma comprar em empresas de comércio eletrônico, por exemplo, pode verificar um espaço de atendimento ao cliente. Geralmente, essas empresas de comércio eletrônico, elas atendem o cliente por chats, mensagens instantâneas, telefone, WhatsApp, diversas formas, né? Só que tem que o atendimento ao cliente não se limita somente a esse canal, a esse espaço. Então, quem nunca recebeu um e-mail de promoções ou uma mensagem no celular falando que tem uma promoção na loja que você mais gosta, do produto que você mais gosta? Como estratégia, as empresas utilizam esses sistemas em outras áreas para enviar um lembrete que a fatura está disponível.
Não é uma cobrança, é um lembrete, porque o objetivo não é provocar o cliente, mas fazer com que ele fique feliz. Ah, eu tenho uma conta para pagar, não vou pagar juro. Quem é que nunca foi solicitado avaliar um produto ou serviço? Algumas empresas, elas solicitam que o cliente responda uma série de perguntas, um conjunto de questões estratégicas, a fim de melhorar seus serviços e produtos. Essas empresas, como por exemplo as de automóveis, elas costumam enviar e-mails, telefonemas, correspondências e aí elas vão informando as datas de revisões, renovações de seguros, os novos produtos disponíveis, produtos em oferta, apresentação de novas lojas e diversos outros serviços que vão favorecer o cliente. E também a organização, é claro. Ela quer que esse cliente permaneça fiel a ela. Então, esses sistemas, eles vão garantir às organizações uma gestão eficiente da informação. Essas informações, elas serão referentes aos clientes e ao modo com que a organização vai trabalhar com isso, vai se beneficiar disso. Então, os sistemas informatizados para CRM, eles têm a característica de atender toda essa gama de informações e estão nos 3 níveis de sistemas de informação, como vimos anteriormente. Então, por isso, eles se classificam como 3 tipos distintos, que é o operacional, analítico e colaborativo. O sistema CRM operacional é aquele do nível operacional, nível mais baixo. Então, a ideia aí é alcançar os canais de relacionamento, o atendimento básico ao cliente, cadastrar novos clientes, promover novas vendas, promover vendas de qualidade, oferecer novos produtos. Esse é o objetivo. O sistema CRM analítico provê uma análise de dados e informações que gerem o conhecimento ao negócio. Então, a aplicação da inteligência do negócio mesmo. O objetivo aqui é identificar as necessidades e preferências dos clientes por meio de um registro de seus hábitos. Então, imagina só um exemplo. Maria é uma mulher gosta de sapato. Maria, nos últimos meses, comprou sapatos de salto alto. Logo, ela prefere salto. Então, nós vamos oferecer a Maria novos saltos. Algumas opções, de sapatos baixos também serão ofertados. Isso para que ela possa experimentar e consumir as novas opções ou outras opções disponíveis. Então, diante de tudo isso, nós podemos oferecer roupas que formem bons estilos com os calçados que ela comprar. Então, esse tipo de sistema, ele faz com que nós consigamos gerenciar esses novos produtos, oferecendo a esses clientes uma nova possibilidade de compra e um novo recurso de negócio para nós, empresas. Então, o sistema CRM colaborativo já tem um foco na interação com o cliente a fim de conhecê-lo. Daí vem as pesquisas de opinião acerca dos produtos e serviços. Então, geralmente as empresas, quando lançam um produto novo, elas vão investigar se o consumidor aprovou a ideia antes de comercializá-la. Então, essa é uma fase totalmente estratégica. Eu vou criar um produto, um alimento novo, antes eu testo qual é o paladar das pessoas, se tem alguma coisa a ser melhorada. Então, essa é estratégica. Bom, nossa aula termina aqui. Foi um prazer estar com vocês. Estudem o caderno da disciplina das páginas de 87 a 130 Estudem o caderno nas páginas de 87 a 134. Nós vamos nos encontrar na próxima semana. Fiquem em paz. Tchau!